Olá, tudo bom? Prazer, sou o professor Ani. Estamos aqui no estúdio do IMP Concurso, melhor curso preparatório para concurso do nosso país, e vamos trabalhar com atualidades. Você já viu o nosso vídeo introdutório, onde a gente fala o que é atualidades, não é isso? Que é domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, e mais as suas vinculações históricas. Então, no nosso curso, tenha sempre em mente, não vamos trabalhar com decoreba. No nosso curso, tenha sempre em mente, vamos sempre falar da questão histórica, até porque quem entender o presente, compreenda o passado. E vamos começar com qual tema? Um tema que, na verdade, ele é base para todos os outros, ou seja, globalização. Isso mesmo, vamos falar de globalização. Agora, detalhe interessante, a gente fala de globalização, mas hoje tem se utilizado um outro conceito. Tem se falado muito na mídia um outro conceito. Qual, professor? O conceito de desglobalização. Principalmente após a era Trump, tem se falado muito na desglobalização. Diga de passagem, quem teve aula comigo no ano 2015 e 2016 já me escutava falar em sala de aula que o Trump seria eleito presidente dos Estados Unidos. Enquanto ninguém falava, enquanto a CNN debochava dele, enquanto a CBN falava e ridicularizava, enquanto o jornal da Globo e companhia, ninguém apostava nisso, eu colocava que ele seria eleito. E por que eu falava isso? Não é assim aleatório, chutômetro, não. É porque isso tem uma base na raiz da história e da cultura dos Estados Unidos. Primeiro que é uma sociedade muito mais individualista, então pensa muito mais no eu e comigo mesmo, não é isso? E dois, gente, é lembrar o seguinte, o Trump ele foi eleito porque quando você vai votar, você vota sozinho. É você, juntamente com a urna de votação. Então, automaticamente, você vota naquilo que você defende, naquilo que para você é o mais interessante. Então, a sociedade dos Estados Unidos, de forma geral, ela votou naquilo que defendia. Ah, professor, mas ele não teve a maioria dos votos nos Estados Unidos. Ele ganhou no colégio eleitoral, mas ele não ganhou na maioria da população. Gente, cada um com os seus problemas. Vamos lembrar disso e vamos lembrar que cada país tem suas regras eleitorais, tá certo? Ele fez o quê? Ele simplesmente jogou com as regras eleitorais que se tinha. E vale me dizer mais, por que ele foi eleito? Vamos lembrar o seguinte, né? Vamos lembrar, gente, que dentro da campanha dele, ele defendia fazer o quê? Construir um muro separando Estados Unidos do México. Ou seja, resumindo, show imigrante, tá? E a população de forma geral quer o imigrante ou ela não quer o imigrante? Ela não quer o imigrante. Vamos lembrar que nós estamos falando nos Estados Unidos pós-crise econômica mundial do ano 2008 e 2009. Vamos lembrar que nós estamos falando dos Estados Unidos, onde o emprego foi lá embaixo. E quando você falta emprego, você quer o imigrante disputando emprego com você? De jeito nenhum. Então é aqui que você vai pensar o seguinte, ó, show imigrante. Ah, professor, mas eu vi um monte de protesto nas ruas, de pessoal sendo contra isso. Principalmente quem protestava? Imigrante. Inclusive eu lembro de uma reportagem saindo de um imigrante brasileiro legalizado nos Estados Unidos fazendo campanha pro Trump. Por que ele fala? Quem foi que ele falou? Ele falou o seguinte, ó, por que estou fazendo campanha? Porque ele prometeu tirar o imigrante ilegal. E eu sou um imigrante legal, e eu não quero ilegal, porque o ilegal, ele se sujeita a trabalhar por um valor menor do que o meu. Então eu quero mais o imigrante legal fora. E quem é que vota? É quem tem cidadania o quê? Dos Estados Unidos. Então com isso as pessoas votam defendendo o seu interesse. Então mantém o quê? O México lá longe, mantém o imigrante lá longe, mantém o tráfico de drogas lá longe, tá? O Trump foi eleito pelo seguinte, porque ele prometeu fazer o quê? Impedir a entrada de terroristas nos Estados Unidos. Inclusive, ele emitiu um decreto onde ele proibiu o quê? A entrada de imigrantes de vários países, como Líbia, Sudão, da Síria, do Irã, do Iêmen, do Iraque não, né? Afinal de contas, os Estados Unidos está praticamente controlando o Iraque. Então, por que ele fez isso? Não, calma lá, porque principais atentados terroristas são de pessoas oriundas desses países. E aí você pensa, você enquanto cidadão dos Estados Unidos, você está pensando, está preocupado, primeiro, que o Trump falou, que ele passava a mão na bunda da mulherada, ou está preocupado que ele vai falar o quê? Que vai impedir de entrar um terrorista e, consequentemente, você vai ter muito mais segurança para o seu filho no shopping? As pessoas estão pensando em si próprio. É essa a ideia. O Trump falou o quê, gente? O Trump, ele foi eleito,
tá? Principalmente com o voto do chamado Vale da Ferrugem. O que é o Vale da Ferrugem? Eu vou falar isso? Nos Estados Unidos tem um cinturão de produção e na parte nordeste dos Estados Unidos você tem o chamado Vale da Ferrugem. É uma área, gente, de uma industrialização antiga, lá de meados, do final do século XIX, início do século XX, de indústria pesada, de siderurgia, tá? De indústria automobilística. E essa indústria, ela faz o quê? Ela vai diminuir. Vamos lembrar que com a globalização, você tem o quê? Você tem essas empresas espalhando no mundo inteiro, saindo dos Estados Unidos e automaticamente o que acontece? Gerando desemprego. Então nós vamos ter o chamado Vale da Ferrugem. E o Trump prometeu fazer o quê? Trazer o emprego de volta. Até fazendo o quê, gente? Porque ele foi contra o chamado TPP, ou chamado Tratado Transpacífico. Professor, mas por que isso? Aí você vai acompanhar comigo. Eu sempre falei nas minhas aulas e continuo falando o seguinte, né? Que a crise que passou os Estados Unidos em 2008, 2009, ela não é algo assim tão recente. Na verdade, Estados Unidos está em crise há muito tempo. Tá? Basta você lembrar o seguinte, que Estados Unidos vem formando a crise dele, tá? Lá do início do século XX, aonde ele faz o quê? Ele vai fazer uma medida para sair, tirar o mundo do padrão ouro e passar para o padrão dólar. Tá certo? Aonde vai fazer o quê? Ele vai bancar e financiar a reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele vai gastar muito dinheiro com o quê, gente? Com a corrida armamentista, na chamada Guerra Fria. Vamos lembrar que a Guerra Fria não foi uma guerrinha de bolinha de neve, sorvete, picolé, ar-condicionado. Foi uma disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, aonde se tinha o quê? Uma corrida armamentista, cada um produzindo armas mais poderosas. Vamos lembrar que Estados Unidos gastou muito dinheiro na corrida espacial. A União Soviética manda o homem ao espaço, Estados Unidos manda o homem à Lua. Estados Unidos gastou muito dinheiro na Guerra do Golfo I, gastou muito dinheiro na Guerra do Golfo II, gastou muito dinheiro financiando o conflito Irã-Iraque, ainda mais a guerra no Afeganistão. Estados Unidos gastou muito dinheiro, gente, com o quê? Com o atentado de 11 de setembro, com o furacão Katrina, tá? E mais o quê? Com a crise de 2008, 2009. Mas talvez tudo isso, tá certo? Seja consequência, na verdade, talvez o pior que tudo isso junto, seja a globalização. Ué, professor, como assim? É o seguinte, vamos imaginar que você seja um mega super multibilionário, tá? Vamos mostrar isso. Você tem aí 100 milhões para investir. Eu te pergunto, você montaria fábrica nos Estados Unidos, indústria nos Estados Unidos ou na China? Ah, professor, na China. Por quê? Ah, porque a ausência de leis ambientais, mão de obra mais barata. Ah, tá. Você montaria uma indústria nos Estados Unidos ou na Índia? Me responde. Ah, na Índia. Por quê? A mão de obra é quase escrava. Você montaria a indústria nos Estados Unidos ou no restante do mundo? Ah, professor, no restante do mundo. Por quê? Porque nos Estados Unidos a mão de obra é mais cara. Então por aí você já começa a pensar sobre a questão da reforma trabalhista. Quando se fala o seguinte, que o Brasil tinha que fazer a reforma trabalhista para atrair investimentos, porque se não fizesse isso, os investimentos estavam cada vez saindo mais e buscando localidades mais atrativas. Então essa é uma justificativa, esse é um argumento utilizado por quem defende as reformas trabalhistas, por quem defendeu as reformas trabalhistas aprovadas no ano 2017. Quem fala o quê? O Brasil tem que fazer o quê? Tem que se moldar à realidade internacional. Porque se continuar com o protecionismo, se continuar com as leis trabalhistas da década de 20, da década de 30 do século passado, aonde ela foi feita basicamente a CLT, puxão de fábrica, no século XXI o Brasil perde competitividade. Então por isso que alguns defendiam a reforma trabalhista, ou seja, você retira alguns direitos, ou você flexibiliza alguns direitos, alguns acordos, para assim atrair investidores. Tá? Esse é um acordo, tá? Esse é uma defesa de quem defende a reforma trabalhista. Do outro lado, eu tenho outro argumento. Qual? É o seguinte, quando todo mundo utiliza-se do mesmo artifício, você perde a competitividade. Então, se todo o planeta utilizar a mesma coisa e descer a legislação trabalhista, todo mundo virou o quê? Igual novamente. Só é vantajoso quando alguém está assim, oferecendo mais e outro menos. Quando todos eles oferecem as mesmas condições, então você perde essa questão de competitividade em cima de leis trabalhistas. Mas vamos voltar aqui, então você viu o quê? Que Estados Unidos, gente, você prefere produzir no mundo inteiro que nos Estados Unidos.
Isso. Com isso, as indústrias saíram da onde? Dos Estados Unidos. E por isso a questão relacionada com o quê? Com o vale, tá, o cinturão da ferrugem. Aonde a população faz o quê? Onde essas fábricas vão embora, tá, e fica lá só a estrutura, o esqueleto. O esqueleto fica enferrujando. Mas além do esqueleto enferrujando, você fica o quê? Desemprego. Sem desemprego, você não compra. Se você não compra, a loja não vende. Se você não vende, se a loja não vende, não compra da fábrica. Se a fábrica não vende, não precisa produzir. Se não precisa produzir, vai contratar ou demitir. Demitir. Desempregado, compra alguma coisa? Não. Então é aqui que você tem o quê? Desemprego nos Estados Unidos. E o Trump falou o quê? Eu vou trazer o emprego de volta. O Trump falou o quê? No primeiro discurso dele no Senado, que ele era presidente dos Estados Unidos e não do mundo. E ele ia olhar primeiro pela população dos Estados Unidos. E é por isso que agora você entende por que ele foi lá e cortou o TPP. O que é o TPP? É o Tratado Transpacífico. Diga de passagem, o Barack Obama, os Estados Unidos, na gestão Barack Obama, levaram 7 anos costurando, alinhavando os acordos do TPP, para chegar o Trump e fazer o quê, gente? E cortar de uma hora para outra. Primeira coisa, primeira pergunta, quem foi que fez o acordo do TPP? Foi o Barack Obama ou os Estados Unidos? Ah, os Estados Unidos. Quem é que vai lá e corta o acordo do TPP antes de entrar em vigor? Os Estados Unidos ou o Trump? Os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos, numa hora, vai lá e faz, na mesma hora ele vai lá e tira, me diz, que segurança jurídica você tem de negociar com os Estados Unidos? Me diz isso, tá? Então, tá vendo como é que a coisa é muito maior? Mas por que o Trump fez isso, professor? Simples. Gente, o TPP é o maior acordo comercial de todos os tempos, aonde você teria produtos sendo produzidos em vários países do mundo e mandado basicamente, gente, com a série de isenções tributárias e fiscais para os Estados Unidos. Então você teria as fábricas produzindo em vários países e mandando para onde? Para os Estados Unidos. O que o Trump chega e faz? Eu corto isso aí. Ao cortar isso aí, não tem mais vantagem para você trazer o produto de fora. Então, se você quer o mercado dos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do planeta, diga de passagem, você vai ter que fazer o quê? Produzir para ter vantagem dentro do próprio Estados Unidos. Se você produz dentro do próprio Estados Unidos, então você está levando o quê de volta? O emprego. O emprego. Então agora você entende. E aí você entende por que o eleitor dos Estados Unidos votou no Trump. Porque ele votou consciente, pensando o quê? Eu quero o melhor para mim como pessoa, para eu enquanto pessoa, não é isso? E não o que, gente? Não pensando na coletividade, no mundo, nada disso. Então as pessoas olharam para si. E com isso você teria um processo de desglobalização, que alguns falam que está no início. Quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos a gente pode falar que isso se consolidou. Ou não, tá? Mas para você ver que isso não é só os Estados Unidos estão sozinhos nisso, é você ver o Brexit. Por exemplo, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, ema, cada um com seus problemas, farinha pouca, meu pirão, primeiro. Tá? Vamos lembrar do avanço dos partidos de extrema-direita na França, com Le Pen, com a Marine Le Pen. Vamos lembrar da Holanda. Até 2017, você nunca tinha ouvido falar de eleições na Holanda. Em 2017 você ouviu por quê? Porque a extrema-direita chegou no segundo turno. E assim vai indo. Então, vários países têm feito o quê? Têm visto a extrema-direita avançar. E com esse discurso de que, gente, de eu comigo mesmo, eu me fechando. E se eu estou me fechando, eu estou desglobalizando. Entendeu a brincadeira? Mas para falar de desglobalização, eu tenho que falar, antes de mais nada, de quê? De globalização. E o que vem a ser globalização, gente? Antes de mais nada, o conceito, né? Globalização é um conjunto de transformações na ordem política e econômica mundial, visíveis desde o final do século XX. Trata-se de um fenômeno que criou pontos em comum na vertente econômica, social, cultural e política, e que, consequentemente, tornou o mundo interligado, uma aldeia global. Esse conceito ele surge no início da década de 80, final da década de 70, para o início da década de 80 do século passado. É isso? Ou seja, bem ali, gente. Foi bem ontem, basicamente. Tá? Mas a globalização, a sua origem é bem antiga. A maior parte dos teóricos fala que a globalização tem origem quando? Lá nas grandes navegações, lá na expansão marítimo comercial, lá no início do sistema
capitalista. Aliás, o que é o capitalismo mesmo? Antes disso, vai lembrar, né? Tem uns 3 ou 4 autores que não tem muito o que fazer de meia-noite às 6, que fala que a globalização tem origem lá na expansão do Império Romano. Mas para efeito de concurso, sempre vi cair a partir de quê? Das grandes navegações, da expansão marítimo-comercial, do início do sistema capitalista. Aliás, o que é o sistema capitalista mesmo? É um sistema econômico-político. Diga de passagem, muito mais econômico que político, não é verdade? Tá? Cujos principais objetivos vão ser o quê? Vai ser a reprodução do... O seu principal objetivo é a reprodução do capital. Não basta ter um, tem que fazer 1 virar 2, 2 virar 4, 4 virar 8, 16, 32, 64, 128, 56, 502, 1024, 1048, 4096 e assim vai indo. Professor, e qual é o sistema que ele bate de frente com o capitalismo? Eu não vou dizer isso. Eu vou dizer qual é o sistema, tá, que é uma alternativa ao capitalismo. Tá? Porque eu não vou falar que bate de frente. Como é que eu comparo duas coisas totalmente diferentes? Como é que eu comparo? Quem que é melhor? É a seleção brasileira de vôlei ou de futebol? É de futebol masculino ou de futebol feminino? Gente, são tudo modalidades diferentes. Você não pode, quando você colocar uma para competir com o outro lado a lado. Então não tem como você fazer o quê? Você dizer qual que é melhor, qual que é pior. Tá? Dizer que estão batendo frente. São alternativas. E aí sim, você vai escolher o que é melhor para você. Aqui, você nunca vai ver o professor Urani defendendo a lado A ou lado B. Nós não temos que fazer isso. Nós temos que passar o conteúdo pronto e acabou. Então vamos lá. Capitalismo. Quais são as principais características, quais são os principais objetivos e diferenças entre capitalismo e socialismo, não é isso? Gente, o capitalismo é um sistema econômico cujo principal objetivo é a reprodução do capital. Então, 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8 e assim vai indo. Já o socialismo, teoricamente, o principal objetivo é o bem social, não é isso? Quais são as principais características do capitalismo? Vamos lá, gente. Liberdade econômica, livre concorrência, a lei da oferta e da procura. Se eu tenho muito mais produto, o preço cai. Se eu tenho mais procura, o preço sobe. Já no socialismo, eu tenho a falta de liberdade econômica e eu tenho uma grande intervenção de quem? Do Estado. Nos países que tiveram, que possuem experiência socialista, você sempre vai ver, é o Estado controlando. Então você limita a atuação do particular. Isso é bom ou é ruim? Não sei. Cada um com seus problemas. Ema aí. Vamos lá. Outro. No capitalismo, os salários dos trabalhadores são definidos pelo mercado. Se eu tenho mais oferta de mão de obra, o salário cai. Se eu tenho menos oferta, o salário sobe e assim vai indo. Já no socialismo, os salários são controlados e definidos pelo próprio governo. Então todo mundo ganha basicamente a mesma coisa, independente da função. Não é isso? No capitalismo, os preços dos produtos são definidos pela lei da oferta e da procura. Já no socialismo, são os preços controlados pelo governo. Ou seja, a chamada economia planificada, definida por um plano. No capitalismo, o que define o preço? Gente, a lei da oferta e da procura. No socialismo, é um plano trienal ou quinquenal. Então, o governo vai definir o preço do produto, independente se tem muito ou se tem pouco aí, tá? No capitalismo, nós temos o quê? Investimentos nos setores da economia feitos pelo Estado e também pela iniciativa privada. Já no socialismo, é basicamente o quê? Investimento estatal. Porque se você tiver um privado investindo, ele quer lucro. Se ele quer lucro, então ele vai fazer o quê? Ele vai diferenciar frente ao restante da sociedade, não é isso? Investimentos nos setores da economia feitos pelo Estado e também pela iniciativa privada. Já no socialismo, o investimento é feito apenas pela iniciativa, o quê, gente? Do Estado. Até por quê? Porque se a iniciativa privada investir, ela quer lucro. E se ela quer lucro, ela vai diferenciar em classes sociais do restante da sociedade. Então você tem o quê? Você tem aí capitalismo e socialismo. Professor, mas como é que começou o capitalismo? Vamos lembrar, gente, o capitalismo ele começa com as grandes navegações. Tá certo? Lá atrás, no que nós chamamos de quê? De acumulação primitiva do capital. Como que aconteceu isso? Com as grandes navegações. A camada burguesa vai lá fora, pega a mercadoria, agrega valor e vende. Então eu compro uma mercadoria a R$1, eu revendo ela a 2. Eu compro 2 mercadorias a R$2, revendo a 4. Eu compro 3 mercadorias a R$3, revendo a 6. Ou seja, eu estou multiplicando o quê, gente? O meu
capital. Então, com isso, eu vou começar a formar uma camada burguesa. Camada burguesa na boa acepção da palavra. Daquela que trabalha, daquela que produz, daquela que avança aí. Só tem um problema. Qual? Essa camada burguesa se vê muito limitada pela ação do Estado. Que na época existia o que? A chamada monarquia absolutista, aonde o rei é que determinava tudo, aonde o rei é que controlava tudo. Não é isso? Você já ouviu falar de monarquia absolutista, não já? Pois é, o rei era considerado como se fosse enviado de Deus, como se fosse algo sagrado. Até hoje eu me pergunto, por que o pessoal quando vê a rainha da Inglaterra, tá, aquela Munhá, aquela velha não morre, tá, o pessoal fica lá fazendo o que, gente? Fica lá adorando. Pra que isso? Pra esquecer de outro mundo? E não é só com rei e rainha, não. Tá, é um artista, é um jogador de futebol, seja quem for, vê o Neymar. Qual a razão disso? É apenas um sujeito que come e respira como qualquer um outro, que faz o seu serviço e é muito bem remunerado, diga de passagem, por isso, tá? Qual a razão de ficar venerando? As pessoas tinham que ter mais do que acreditar mais em si, tá? E não achar que o outro é super humano, tá? Endeusado. Então essa historinha vem lá atrás, quando os reis, tá? Era como se fossem enviados de Deus, como se estivesse acima da lei e da ordem, tá? E eles determinavam tudo. E aí o rei controlava, ele tinha uma mão muito grande do Estado sobre a economia, onde o rei falava, você vai produzir isso. Então ele chegava para o burguês e falava, burguês, você produzir arroz, você feijão, você soja, você laranja, você frutas, você verduras. Mas calma lá, você não quer produzir arroz, você quer produzir soja. O que está dando lucro? Soja. Mas eu, rei, falava o quê? Não, você vai produzir arroz, tá? Porque senão vai ter uma sobreprodução de soja, vai faltar arroz. O que você fazia? Você não gostava disso. E por não gostar disso, você começa a questionar o rei. Mas o rei libera essa economia? Gente, não. É aqui que esses burgueses fazem o que então? Eles vão financiar quem, gente? Os filósofos. Vão financiar quem? Os iluministas. Para trazer o que, gente? Ideias novas. Para mostrar o quê? Que o rei não é enviado de Deus. Que o rei não está acima da lei e da ordem. Que se o rei tem direito a um castelo, você tem direito a moradia. Você tem direito à saúde, você também tem. A segurança, a trabalho digno, a educação. Ou seja, resumindo, a palavra-chave nisso tudo, você tem direitos o quê? Sociais. Direitos sociais, que todo mundo é igual a todo mundo. O iluminismo ele vem trazendo o quê? Que você não tem que ter o seu futuro determinado pelo seu nascimento. Não, que todos deveriam ter o quê? As mesmas condições. Então você não tem que fazer o quê? Porque você é rei, o seu filho é rei e que você é pobre, escravo, vai continuar sendo escravo. Então você tem que ter essa mudança aí. Então aí que vai vir o iluminismo. É lógico que quando começa a falar isso, começa a fazer o quê, gente? A cair o poder do rei, não é verdade? Começa a cair o poder do rei. O rei gosta disso, gente? De jeito nenhum. É aí que ele chama quem? Os burgueses para conversar. Ei, vem cá, o que vocês estão querendo fazer? Me derrubar? Nós vamos te derrubar. O que vocês querem, na verdade? Nós queremos que você libere a economia. Aí o rei fala, mas se eu liberar a economia, quem vai controlar a economia? E ele fala, simples, a lei da oferta e da procura. E o rei fala, então, beleza, eu libero a economia, mas você me mantém no poder? Gente, o rei que aceita isso, ele é chamado de déspota esclarecido e se mantém no poder. O rei que não aceita isso, ele é chamado de déspota decapitado, porque ele faz o quê? Porque ele perde a cabeça, no caso aí. E aí nós vamos ter o que agora, gente? É o Estado saindo da economia e com isso nós vamos ver um movimento econômico chamado de liberalismo econômico. Ou seja, cada um vai produzir de acordo com a sua lei da oferta e da procura, sem intervenção do Estado, tá? Mas, para falar de liberalismo econômico, para falar de neoliberalismo, vamos falar quando? Depois do intervalo. É só fazer o que, gente? Um intervalozinho. É vapt-vupt.